Agora, nós vamos ver como se faz a medição de corrente elétrica. Como a gente já viu na aula teórica, medição de corrente elétrica é a mais perigosa que tem para fazer com o multímetro. Por quê? A resistência interna do multímetro ou do amperímetro, ela é praticamente nula, é muito pequena, porque a corrente elétrica tem que passar pelo circuito do amperímetro, ou no nosso caso, do multímetro, e ele não pode interferir no circuito. Então, idealmente, a resistência interna dele é nula. Na prática, ela é muito pequena. Então, caso eu esteja com o circuito energizado e posicione as ponteiras do amperímetro ou do multímetro configurado para medir corrente elétrica, se eu posicionar essas ponteiras em paralelo com um elemento do circuito, principalmente se eu posicionar em paralelo com a alimentação do circuito, dessa forma, eu vou estar criando um curto-circuito, ou seja, um caminho perfeito para a passagem de corrente entre os dois terminais da fonte de alimentação. Assim, é muito provável que eu queime a minha fonte de alimentação e também o meu equipamento de medição. Por isso, é muito importante ter cuidado. Como dá para observar, eu estava aqui na configuração de medição de tensão, por isso não aconteceu um acidente. Para tentar exemplificar, neste primeiro multímetro, a medição da corrente em pequenas escalas, pequenos valores de correntes, o terminal vermelho fica aqui no mesmo terminal de medição de tensão. No segundo multímetro, para medir corrente, eu tenho que mudar já para esse outro borne aqui. Agora eu vou tentar, para exemplificar, medir a resistência interna desse multímetro quando ele está configurado para medir corrente. Esse multímetro da esquerda está configurado para medir corrente no fundo de escala de 200 mA e o multímetro da direita está configurado para medir resistência no menor fundo de escala aqui, que é de 200 ohms. Então eu vou conectar as ponteiras deles e dá para ver que a resistência que está sendo medida aqui é de apenas 2,3 ohms, ou seja, a resistência interna deste circuito aqui é muito pequena. Isso, dependendo da tensão do circuito que eu estiver usando, pode gerar uma corrente muito elevada e é uma corrente muito maior do que a fonte suporta. Neste caso, a minha fonte é um circuito eletrônico, microprocessado, e maior até do que a corrente que o próprio multímetro suporta. Por isso é bom ter muito cuidado ao medir corrente elétrica. Então, para fazer a primeira medição, como a gente já viu, eu tenho que abrir o circuito e colocar o amperímetro em série com o circuito. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente mudar de trilha a alimentação do circuito. Agora o circuito não está energizado, porque eu não tenho mais um caminho para passagem de corrente daqui para cá, porque a alimentação do circuito não está conectada ao primeiro resistor. E para fazer essa conexão, eu vou usar justamente o multímetro. Então, conferindo novamente, está configurado como amperímetro, as ponteiras de prova estão na posição correta, fundo de escala 200 mA, que é o maior que eu tenho aqui. E eu já fiz o cálculo prévio e eu sei que o valor não vai chegar próximo a esse fundo de escala, então não corro risco de queimar o meu equipamento. Neste caso aqui, essa ponteira ela tem uma parte com metal exposto, então vou aproveitar essa parte com metal exposto para conectar a ponteira do multímetro. Então a ponteira preta aqui no resistor e a ponteira vermelha lá na fonte de alimentação. Ela está marcando aqui 9 mA. Então era um valor bem próximo do que eu estava esperando. Lembrando, está marcando valor positivo, porque a corrente entra pela vermelha e sai pela preta. Se eu trocar, é para mostrar o mesmo valor, só que com um sinal negativo. Se eu fizer a medição com outro multímetro, com esse aqui, eu vou ter que trocar a ponteira vermelha de lugar e configurar aqui para medir corrente
lembrando, corrente contínua, fundo de escala de 200 mA, que o de 2.000 não vai ser suficiente. Novamente 9,2 mA, valor bem próximo da primeira medição, né? Então assim eu consegui medir a corrente que está passando lá pelo resistor 1 do circuito. Se eu quiser medir a corrente que passa aqui pelo resistor 2 do circuito, eu tenho que desfazer a ligação entre o resistor 2 e o resistor 3 e fazer o amperímetro ser a conexão entre eles. Então, o meu circuito já está desenergizado, porque a alimentação do circuito está em outra trilha aqui, diferente de onde está ligado o resistor 1. Então, posso mexer no circuito tranquilamente, ele está desenergizado. Então, desconecto o resistor de onde ele estava e ligo em outro terminal. Agora, se observarmos a ligação, este resistor, o resistor R2, o segundo terminal dele está nessa coluna aqui, que não existe uma conexão elétrica desse terminal com este terminal do resistor 3. Por isso, esta ligação vai ser feita pelo amperímetro. Então, o meu multímetro já está configurado aqui para ler fundo de escala de 200 mA. Já está na configuração de medição de corrente. Mas antes de fazer a medição, novamente eu tenho que alimentar o circuito. Pronto, agora o circuito está energizado. Pronto, marcando 8,2 mA, que é um valor menor do que a corrente total do circuito e que já era esperado, já que a corrente total que passa aqui pelo resistor 2, ela se divide por dois caminhos. Então aqui estou lendo só uma parte da corrente total do circuito. Se inverter a polaridade das ponteiras, o valor absoluto medido, o módulo vai ser o mesmo, mas o sinal vai ser diferente. Uma outra observação muito importante ao manipular qualquer circuito, principalmente circuitos montados em protoboards, aqui dá para observar que ficam vários pedaços metálicos do circuito expostos. Então tem que ter muito cuidado para não encostar a ponteira do multímetro em mais de uma parte metálica do circuito, senão vou estar causando um curto-circuito aqui no meu circuito, e isso também pode danificar algum componente ou a alimentação do circuito. Se eu tentasse fazer uma medição com um fundo de escala de 20 A, eu ia ter só a medida de 0,01 A, ou seja, 10 mA, que não é um valor tão preciso. Afinal, nesse fundo de escala tão grande, a resolução da minha medição é menor. Por isso que eu tenho que fazer o ajuste adequado. E como eu estou medindo corrente, eu acho que se eu colocasse fundo de 2 mA e medisse uma corrente de 8, acho que até o meu circuito não seria danificado. Mas, como eu não tenho certeza absoluta, afinal, corrente elevada é o que queima componentes, eu não vou fazer essa medição dessa maneira. Eu só faço medição com fundo de escala de 200 mA, porque eu sei que a corrente aqui no meu circuito não vai passar de 20 mA. E 20 mA é maior do que o fundo de escala menor que eu teria aqui. Por isso eu vou usar esse fundo de escala de 200.